Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Por Trás do Impacto. É o podcast da Água Social, onde a gente tem conversa sobre os bastidores do setor de impacto positivo das empresas. Eu sou a Fabiola, do time de comunicação e conteúdo da Água, e como a gente também compartilha a entrevista pelo YouTube, eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele parda, tenho cabelos cacheados, castanhos, olhos castanhos, estou usando uma blusinha branca, atrás de mim tem uma parede branca e um sofá marrom. E para participar aqui junto comigo hoje desse bate-papo, eu estou com a Thalita. E aí, Thali? Oi, Fabi, tudo bem? Oi, pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo. Estou muito feliz de estar aqui participando de mais um episódio desse podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Thalita e faço parte do time de gestão de projetos da Água. Também vou fazer aqui a minha audiodescrição. Então, sou uma mulher branca, tenho olhos claros, cabelos loiros, ondulados, na altura dos seios. Estou vestindo uma blusa vermelha e atrás de mim uma parede cinza com um quadro com algumas fotos. Bom, agora que a gente já fez as nossas apresentações, podemos dar início aqui a esse nosso bate-papo, que tem como intuito compartilhar estratégias de impacto social das grandes empresas. E para a nossa conversa de hoje, a gente tem uma convidada super especial que vai nos contar todos os bastidores das iniciativas de impacto da Ambev. Gente, para quem não sabe, a Ambev faz parte de um grupo que é o maior fabricante de cervejas do mundo. Só que no Brasil, a Ambev controla quase 70% do mercado cervejeiro. E falando um pouquinho da relevância no ecossistema de impacto positivo, a Ambev ainda faz parte da Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas e ficou em terceiro lugar no último ranking Merco de responsabilidade ESG Brasil. Para contar um pouco do trabalho dessa indústria gigante, a gente recebe a Tainá Nascimento, que é gerente de relações corporativas da Ambev. Seja muito bem-vinda, Tainá. Obrigada, Fabíola. Obrigada, Thali. Gente, muito bom estar aqui, estou muito feliz. Espero poder contribuir um pouquinho com esse tema, que pessoalmente também é um prazer conversar sobre. Thay, primeiro, super obrigada por ter aceito o nosso convite para participar aqui dessa conversa. A gente ficou muito contente. E para a gente já aquecer aqui os motores, me conta uma coisa. Lá na apresentação da Ambev no LinkedIn, você disse que por trás dos seus rótulos existe muita gente e projetos incríveis. Falando um pouco mais sobre responsabilidade social corporativa e sustentabilidade, internamente, como tem sido essa relação entre a área de responsabilidade social corporativa e a cultura da Ambev? Boa, então começando aqui falando em LinkedIn, vou me apresentar, né, antes de tudo. Eu sou a Tainá, hoje eu estou como gerente de Relações Corporativas e Impacto Positivo aqui na companhia, né, dentro de uma vice-presidência justamente de Relações Corporativas e Impacto Positivo. Então a gente se propõe a cuidar um pouquinho de todos esses temas. Fazendo minha audiodescrição também, eu sou uma mulher negra, né, estou média, de altura mediana, 1,64, 1,65, cabelos compridos, escuros, hoje eu estou de óculos e uma blusinha aqui de manga branca. E meu fundo é um dos nossos programas que eu morro de orgulho, a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho também, que é o Voa. E aí, então, a gente, dentro da companhia, a gente tem uma estrutura que não começa agora, né, Thalia? Eu cheguei na companhia tem 2 anos e meio, mais ou menos, de uma trajetória aí bem diferente. Fui funcionária pública, e aí que eu descobri que eu queria trabalhar com impacto social na ponta, fui agente comunitária de saúde. Depois trabalhei no mercado financeiro, e aí entendi que era através das grandes empresas que a gente conseguia também mover esse pontinho aí de impacto social. E aí, quando eu cheguei na Ambev, né, um dos motivos para eu entrar, para eu me animar em fazer parte dessa companhia, é justamente um compromisso que já é antigo com o impacto social. Desde, acho que 2014, 2015, o nosso primeiro programa foi justamente o Voa, né? Ele é um programa de voluntariado corporativo, e em que o primeiro participante foi a Gerando Falcões, né, o Edu Lira, e ele veio com a proposta, com a sugestão de pedir, né, de solicitar um recurso, mas diferente de umas parcerias que a gente já tinha até então, que eram pontuais de recurso financeiro, a gente trabalhou com ele dando um pouquinho da nossa gestão. Então, ele participou dentro da companhia com os nossos vice-presidentes de financeiro, de marketing, de vários
né, temas que são importantes para o segundo setor, mas que também são importantes para o terceiro, para crescer, para captação de recursos, para uma série de questões importantes mesmo. E aí a gente entendeu, a partir da experiência com a Gerando Falcões, que a gente tinha um potencial aí de contribuir com gestão para o terceiro setor de modo geral. Né? E aí eu acho que é muito simbólico, muito importante falar que nosso primeiro mentor desse programa foi justamente o CEO da empresa na época. Então, a gente percebe, eu acho que conta um pouco de que a cultura do impacto social, hoje na Ambev, ela é muito pelo exemplo, né? O nosso CEO foi e incentivou todos os nossos vice-presidentes, os nossos gerentes. Então, toda essa alta liderança entende a importância do voluntariado, por exemplo, que foi a nossa porta de entrada para esse campo que hoje a gente trabalha com diversas outras frentes. Muito bom, Thay. E ainda falando sobre estrutura interna, vocês têm áreas de impacto social, de ESG, de sustentabilidade, e todas elas promovendo impacto positivo em diferentes frentes, né? Eu queria saber como é que é essa organização. Essas áreas, elas são interconectadas? Existe algum objetivo ou alguma meta em comum entre elas? Boa, Fábio, muito legal a gente falar sobre isso também. A gente entende, eu acho que é dado, assim, quanto o impacto social, quanto sustentabilidade de modo geral é uma questão sistêmica, né? A gente não consegue trabalhar sem que a gente relacione e correlacione todas as problemáticas do assunto. Então, sim, a gente é muito próximo, né? Ficam em, por exemplo, sustentabilidade e impacto social, ficam em vice-presidências diferentes. Então, a gente trabalha de forma única ali, pensando em metas específicas para cada um, mas todos se conectam. E eu acho que uma informação também que ajuda a ilustrar um pouco de como isso funciona dentro da companhia, e aí, mais uma vez, trazendo o exemplo aí da alta liderança como um norte para a gente, é que hoje todas as altas lideranças da Ambev compartilham uma meta de ESG. Então, assim, é a compreensão mesmo de que ESG não é uma questão, um problema ali, ou um tema que deve ser trabalhado só com quem fala de ESG, com quem tem metas de ESG, mas é uma proposta, né, da companhia inteira. Então, assim, a gente consegue garantir que está todo mundo olhando e direcionando para o mesmo sentido. Que legal, que demais. E Thay, falando sobre o engajamento da alta liderança, né? A gente viu recentemente que a vice-presidente de impacto da empresa, a Carla Pipa, ficou entre as 5 finalistas do Prêmio de Inovação Social da Fundação Schwab, que é uma entidade vinculada ao Fórum Econômico Mundial. Quais foram as iniciativas que levaram a Carla a essa indicação? Legal, Thalia. A gente ficou muito feliz. Assim, foi uma indicação que, só pela indicação, antes mesmo do anúncio do vencedor, a gente já está super honrado, a Carla pessoalmente também, mas muito em nome do time também. E aí é muito legal falar disso, porque mostra mais um ponto, eu fico até mais convencida de tudo que a gente faz, porque é fácil mostrar, né? A gente trabalha muito com consistência, né? E a Carla, um dos cases que mais foram evidentes aí nessa indicação foi a Água Ama. A Ama foi o primeiro negócio social de uma grande empresa do Brasil e ela é muito simples de explicar. É um produto da Ambev que todo o lucro é revertido para acesso à água potável. Então, né, toda a compra, todo o lucro que a gente tem com a água mineral é revertido para a gente levar essa água potável a locais que não tem. E quem idealizou esse programa, que foi aí o segundo, né, nessa jornada depois do VOA, muito próximo ali em datas, começou em 2016, né? A ideia surgiu em 2016, a gente lançou a marca em 2017. Foi justamente a Carla. Né? Hoje quem toca a marca sou eu, ela está como vice-presidente da companhia, então eu estou à frente, acabei de chegar ontem de uma visita em Pernambuco, em Pesqueiras, né? Um projeto que a gente instalou em 2018, e aí a gente foi visitar numa comunidade quilombola para ver qual que tem sido ainda o impacto, né? E comprovar a sustentabilidade do programa. Então, um dos cases aí que ainda trazem para a Carla e para a gente, enquanto companhia, muito orgulho, mas também visibilidade, é o nosso projeto de água, assim, a gente fica muito feliz. Ele nasceu justamente para esses locais que tem o semiárido, que tem estresse hídrico muito forte, né? E aí a gente foi entendendo que tinha um papel ainda maior que a gente podia cumprir
a partir da pandemia, e né, se agravou nos centros urbanos uma falta de acesso também, às vezes não à água, mas à água potável, de fato. E aí a gente foi entendendo que podia abranger. Hoje a gente está, né, no semiárido, nos centros urbanos e mais recentemente nas comunidades de povos originários. Então, em aldeias no Acre, em aldeias, né, a gente acabou de instalar em Maués, próximo de uma fazenda que a gente tem de Guaraná, que fica no Amazonas. Então, assim, a gente está muito feliz de entender que, cara, um projeto que começou em 2017, idealizado em 2016, ainda vem com muita força, ainda vem mostrando que o seu impacto que aconteceu lá se mantém, né? Mas que a gente também consegue abranger e continuar ele até hoje. Nossa, muito legal o projeto AMA. A gente pesquisou sobre ele, a gente, né, ficou sabendo da abrangência, ele tem um impacto muito bacana, então parabéns pelo projeto, parabéns pela indicação da Carla também. E eu queria perguntar também a respeito da questão de equidade racial, porque a Ambev tem uma atuação super consistente nessa questão de equidade racial dentro da empresa, né? Existe um comitê de diversidade racial e vocês também têm metas muito claras sobre isso, o que é muito bacana, né? É um case e é inspirador. Eu queria saber qual é a visão da empresa sobre esse tema e qual é a expectativa no longo prazo. Boa, Fabi. Acho que é um tema muito importante a gente trazer aqui também, né? A Ambev, ela tem todas as metas, né, publicadas no site, então eu convido também, para quem tiver curiosidade, né? Acho que é super bacana a gente ter acesso a esses acompanhamentos mesmo dos avanços das metas, né, nos nossos sites, nossas redes. Mas para te responder, a gente trabalha com 3 blocos. Então, o primeiro é conscientização, o segundo é recrutamento, e aí o terceiro é ecossistema. Então, o que a gente entende, né? É uma jornada que está bem no início, e aí eu, como CPF mesmo falando, a gente sabe que, enquanto sociedade, a gente demorou para olhar para essa pauta, mas a gente sabe também que a gente tem tido avanços significativos, e a gente trata esse tema com muita genuinidade dentro da companhia, né? A gente entende que é uma resposta que precisa vir do coletivo, então, apesar de ter começado recente, a gente já faz parte de vários programas. O Mover, por exemplo, é um deles. É um programa com mais de 49 empresas, né, que se propõem a mudar aí esse ponteiro, né, dentro de diversidade e inclusão. É uma jornada longa, a gente sabe que tem muito o que fazer ainda, mas a gente tem um compromisso com a sociedade, a gente sabe que esse compromisso só vai ser cumprido se a gente trouxer a sociedade para discutir também. Então, a gente fala também, eu acho importante ressaltar, né, quando a gente conversa sobre diversidade, sobre igualdade, acho que tem uma questão que é essencial, que é a gente tratar de números. Então, quando a gente fala de diversidade, né, a gente, por exemplo, na Ambev, já tem aí mais de 50% de pessoas negras, que se autodeclaram negras dentro da companhia, mas as pessoas precisam estar nos cargos de liderança, né, e as nossas metas, elas falam sobre isso. Então, é um processo longo para que a gente coloque essas pessoas nesses lugares e que aí, então, a gente consiga trabalhar também inclusão, que eu acho que fica um pouco à sombra dessa discussão, mas que é tão importante quanto. Não adianta a gente ter um número positivo, né, uma porcentagem significativa, mas as pessoas não se sentirem pertencentes, não se sentirem que fazem parte, de fato, de uma companhia que está caminhando para o mesmo lado. Então, a gente fica feliz aqui com os últimos avanços, mas a gente sabe que é uma jornada longa, né, que vai ser traçada aí a partir de parcerias do coletivo. Muito legal essa sua fala, Thay, porque eu acho que quando a gente quer promover uma mudança sistêmica, a gente precisa muito do engajamento de todos os stakeholders, né? Então, não basta só ali fazer uma cartilha de boas práticas, né? Mas como a gente também vai implementar essas boas práticas e viver isso no nosso dia a dia, seja pessoa física ou pessoa jurídica, né? Então, muito legal essa perspectiva que você traz. Thay, falando um pouco mais dos projetos da Ambev, né? Você comentou bastante sobre o AMA, que eu estou junto com a Fabi, é um projeto incrível. E no começo você trouxe um pouco sobre o VOA, né? Queria explorar um pouco mais, né? Para quem não conhece, o VOA é um grande projeto de fortalecimento e desenvolvimento institucional, mas super referência no ecossistema de impacto. Então, Thay, me conta um pouco mais a fundo, né? Como surgiu essa iniciativa e em que pé que o VOA se encontra hoje? Legal, tá. E a gente já dei aqui alguns spoilers, né? O voo, ele nasce muito por e aí acho que reforça um pouco a nossa última fala, assim, muito por uma provocação externa, né? A gente sabe que essas visões de diferentes perspectivas ajudam a construir programas e, de fato, mais efetivos. Então, o voo, ele nasce a partir dessa provocação da Dulira,
que aí veio entender como é que a gente crescia, como é que a Ambev crescia tanto e como é que ele fazia para Gerando Falcões crescer também. E aí a gente entende que a partir desse compartilhamento de gestão, de ferramentas que a gente tem, de método mesmo de trabalho que a gente aplica no dia a dia, isso, para algumas organizações que entendam que faz sentido para elas, pode impulsionar a um crescimento. No fim do dia, o objetivo do VOA é que essas organizações saiam conseguindo impactar ainda mais gente. Então, é para potencializar mesmo um trabalho que o terceiro setor faz como ninguém, né? A gente sabe que as soluções, elas já existem, elas já estão na ponta, né? Elas já estão nas periferias. O que a gente faz aqui é, de repente, dar um suporte com ferramenta mesmo, com metodologia e com uma visão de fora, né? De um gerente, de um vice-presidente que tem uma outra perspectiva. Então, acho sempre importante contar também que o VOA a gente sempre coloca como uma mentoria, né? Mas ela é um caminho de mão dupla. Quando o mentor ele entra aqui numa sala, ele aprende muito. A gente tem esses dados mesmo reconhecidos por pesquisa interna, né? Todos os nossos colaboradores que participaram sentem um crescimento pessoal muito significativo. Então, o VOA ele nasce a partir disso. Hoje a gente já tem mais de 400 organizações, está chegando em 500 aqui, eu não quero me adiantar em dados, mas a gente vai, né, até o fim do ano, a gente provavelmente chega em 500, mais de 10 milhões de pessoas impactadas através dessas organizações, né, mais de 30 mil horas doadas de mentoria, então, que é esse processo que a gente faz com os nossos líderes. Então, assim, é um programa que a gente está muito tranquilo em apresentá-lo, em saber da eficiência também, da eficácia. Mas a gente entende que, como tudo, às vezes a gente pode dar ainda uma melhorada, algum ajuste. Recentemente, a Ambev ela tem se colocado muito dentro da discussão de inclusão produtiva, né? E isso é muito fruto do pós-pandemia, né? A gente sabe que, enfim, duas grandes pesquisas que a gente fez, duas grandes consequências aí, duas grandes ainda ondas da pandemia. Uma delas é a fome e a segunda é o desemprego, é a falta de geração de renda. Então, a gente abriu 2 programas para tentar mitigar esses 2 pontos. Um é o Ambev contra a fome e o segundo é o Bora, de inclusão produtiva. E o que a gente tem feito para aproximar os nossos projetos, né, de inclusão socioeconômica, que é o VOA, por exemplo, a AMA, é aproximá-los de inclusão produtiva também. E aí o VOA, nesse próximo ano, muito provavelmente, né, já está quase tudo fechadinho, para a gente lançar um VOA inclusão produtiva. E aí, no fim do dia, é simplesmente a gente dar essa gestão, né, dar esse suporte para organizações que trabalhem com jovens mesmo, na inserção no mercado de trabalho, né, no conhecimento, na capacitação, ou com mulheres empreendedoras, enfim, todos esses pontos, né, essas populações que aí ficam cada vez mais vulnerabilizadas por uma sociedade que está tentando se reerguer ainda após pandemia. Esse trabalho, Tainá, com diferentes perfis, né, diferentes públicos, é super importante, né? Acho que vocês conseguem levar muito, ou melhor, abranger muitos beneficiários, e nessa linha ainda vocês têm uma outra frente, né, ainda atuando com stakeholders externos, que é a agricultura sustentável, né? A gente viu que vocês têm uma meta para 2025 de que 100% dos agricultores estejam capacitados, conectados e empoderados financeiramente. É isso mesmo? E eu te pergunto se esse trabalho já está sendo feito e como é que ele acontece. Legal, Fabíola, você trazer esse ponto. Essa é uma frente que ela fica com sustentabilidade, inclusive a gente falou um pouquinho no começo sobre essa separação, mas que eu também, né, tenho conexão, tenho contato. E aí a notícia positiva é dessa meta aí super arrojada, até 2022 a gente já estava com 97% dos agricultores financeiramente empoderados, 81% dos agricultores já treinados e 91%, se não me engano, 95% deles já conectados. Então, a gente vem caminhando bem e isso parte, Fabíola, também de um olhar sistêmico, né? Quando a gente pensa nesse empoderamento desses agricultores, existe um lado social, né? Mas existe o lado de agricultura regenerativa, de mitigação de emissão de carbono. Então, até por isso que esse programa fica com sustentabilidade, porque ele nasce a partir desse lugar e aí depois a gente vai entendendo o quanto ele abrange mais do que isso, né? Então, assim, a gente faz um processo super próximo desses agricultores, justamente para poder dar ferramentas também. Acho que é um processo até parecido com o VOA em outra área, mas para que dê ferramentas para que esses agricultores consigam
fazer essas produções, que a gente já é parceiro, ele já tem a garantia ali de compra, mas essas produções cada vez mais sustentáveis, mesmo a longo prazo. Né? A gente vem numa trajetória, quando começou o Voa, né, na década passada, e AMA também, enfim, outros programas da Ambev, a ideia nasce de crescimento compartilhado, que é uma compreensão muito simples de que qualquer empresa no Brasil só cresce se o Brasil estiver crescendo. Então, assim, não, né, longe de demagogia, mas a gente não adianta, a gente não consegue vender se não tiver inclusão produtiva, o desemprego ele atrapalha, né? É uma série de questões. Então, eu pessoalmente sou apaixonada pela área, por impacto, estudei, sou formada em gestão de políticas públicas, então eu queria fazer exatamente o que eu faço, mas eu também entendo que ESG é investimento, e ESG é comprometimento com longo prazo. E a gente não consegue manter nenhuma empresa a longo prazo se o Brasil, se o meio ambiente, se o social não tiver cuidado também, né? Então, os agricultores é mais uma frente nesse mesmo sentido aí de sustentabilidade. E Thay, você falou sobre inclusão produtiva. Eu tenho visto muitas organizações falarem sobre esse tema. Eu acho que está uma pauta muito em vigor, e que bom, porque é super importante. Eu concordo muito com você. Eu acho que a gente precisa de um Brasil muito fortalecido. Uma forma da gente fortalecer o Brasil é, de fato, né, por meio da inclusão produtiva, da geração de renda, da empregabilidade. E aí você citou o Bora, né, que acho que é o projeto mais recente aí da Ambev, que se propõe a tratar desse tema, né, dessa área da inclusão produtiva. Então, me conta um pouco mais, né? Como o Bora tem funcionado, qual que é a estratégia dele, né? De que forma que ele contribui com a inclusão produtiva, qual que é a meta de vocês com esse programa? Talho, Bora é um grande desafio para a gente também, né? A gente fala que na Ambev, assim como as vendas, assim como, né, todos os nossos produtos, a gente joga a meta lá em cima, depois corre para descobrir como é que faz. E o Bora tem sido esse exemplo, e que tem dado muito sucesso. A gente tem tido muitas respostas, descobertas muito positivas, assim, de suporte mesmo para essa sociedade no cenário que a gente tem hoje. Nossa meta aí, falando disso primeiro, é 5 milhões de pessoas incluídas produtivamente até 2032. Então, a gente tem 10 anos, aí agora já passaram 2, né, desde que começou o programa, para incluir. E o que a gente fala, né, de modo muito fácil, assim, tem uma definição do Raul Santiago, que inclusão produtiva é basicamente colocar mais gente para dentro da roda para fazer essa roda girar ainda mais. Então, a gente está embasado em 3 frentes também, né, assim como a pauta racial, para fazer com que isso aconteça. A primeira delas é conhecimento, então a gente tem uma frente bastante grande, com vários nichos também. A gente tem com os delivery, por exemplo, né, com os entregadores, para fazer com que esses entregadores tenham oportunidade de profissionalização em outras pautas. A gente tem um programa super bacana que a gente mesmo, enquanto Ambev, depois que os entregadores passam, alguns deles são contratados pela companhia para fazer parte do time de TI. Então, são várias frentes. Tem no Recife, no Maranhão, projetos com gastronomia, com mulheres, né, negras e periféricas. Então, a gente faz esse trabalho também para ajudar, para dar empreendedorismo, para dar algumas noções de visibilidade também para que elas incrementem essa renda. Tem com os nossos pontos de vendas, a gente tem mais de 1 milhão de pontos de vendas no Brasil. A gente sabe que tem uma parcela que são grandes redes, que são grandes restaurantes e tal, mas a gente também tem os nossos barezinhos pequenininhos que ficam lá né, onde, por exemplo, eu fui agora no sertão de Pernambuco, tinha um barzinho ali vendendo uma cerveja, um refrigerante Ambev. Então, para esses, a gente também tem ajudado, tem dado suporte com uma parceria com o Sebrae, e também financeiro, né? Então, às vezes, de microempréstimo, microcrédito, enfim, para fortalecer esse sistema. O Bora tem sido hoje uma série de tentativas, eu diria, que até para nossa surpresa mesmo, tem dado muito, já tem reverberado muito, né, muito positivamente os resultados, mas para que a gente faça com que mais gente entre nessa roda e faça essa roda girar. Então, eu falei primeiro de conhecimento, dei alguns exemplos aqui dos vários que a gente tem. O segundo é capital, né? Então a gente sabe que muitas dessas pessoas, a dificuldade até às vezes é ir até o curso, né? É transporte, ou, né, para poder se dedicar e se capacitar. Então a gente tem uma frente para esse sentido. E aí, por último, conexão, que também se conecta com o que eu estava falando sobre raça, né? A gente sabe que todas as respostas, todas as soluções sociais, elas partem do coletivo. Então, a gente tem uma responsabilidade também de trazer outras empresas para essa conversa e fazer com que a gente consiga abrir espaços para empregar ou para empreender, né, para que esse incremento de renda aconteça para essas pessoas.
Então, eu já digo de frente aí que é um desafio, de fato, né? Mas que a gente tem estado bem otimista, assim, com os retornos já prévios, mas que durante esses 8 anos que ainda faltam para a gente chegar a 5 milhões de pessoas. Audaciosa a meta mesmo, mas tem que ser, né, Thay? Como você falou, a gente põe a meta lá em cima, depois dá um jeito de correr atrás. Eu gostei. E gostei muito da sua fala também, dos pontos que você trouxe do Bora, porque casa muito com o que a gente sempre trabalha dentro da água, né? Que são esses 3 pilares: conhecimento, capital e conexões. Então, a gente também acredita, né, que primeiro a gente tem que dar acesso à ferramenta, ou seja, né, a conhecimento para aquela pessoa, depois conectá-la com outros, né? Acho que rede, assim, é a grande palavra do momento, né? Faz toda a diferença mesmo a gente caminhar juntos e depois vir com um capital, porque ele também é fundamental para alavancar aí o desenvolvimento, né, da pessoa, do seu negócio ou da organização. Então, gostei muito disso que você trouxe. E tá aí dentro de todas essas iniciativas que você compartilhou com a gente, né, desses inúmeros projetos dos quais vocês vêm trabalhando. Quais são os principais desafios que vocês enfrentaram ao longo dessa jornada e ainda enfrentam? Legal essa pergunta, Thali, me faz pensar aqui. Eu acho que assim, a gente tem um. Primeiro que a gente mesmo impõe, né? A gente sempre coloca metas muito arrojadas, de fato, muito desafiadoras, mas eu acho que isso faz parte já de cultura de Ambev, para a gente é bastante. Acontece bastante mesmo, tá bastante comum. Mas de desafios, eu acho que vale a gente pensar que a sociedade brasileira ela é muito complexa, né? A gente tem uma sociedade muito diversa que é difícil trabalhar, né, e falar e conversar com uma homogeneidade. A gente tem que lidar sempre com a heterogeneidade. E aí eu acho que a gente aprendeu muito cedo, e isso tem ajudado, mas que sempre vai ser um desafio, a ouvir, né? Então, as soluções não vêm de dentro de casa. Não sou eu aqui, né? A minha sede fica no Itaim, aqui em São Paulo, que vou trazer, que vou pensar, ter uma ideia e vou solucionar os problemas que acontecem ao redor do Brasil profundo aí, que a gente chama. Então, acho que assim, o maior desafio é a gente entender, de fato, onde a gente está chegando, né? E qual é a melhor forma de chegar. E aí, para isso, eu chamo de desafio não pela compreensão de que isso é necessário, mas porque, de fato, o Brasil é muito grande. Então, eu estava agora até 3 horas, cheguei às 3 da manhã em São Paulo, mas estava ouvindo, né? Fui lá não para apresentar a AMA, mas para ouvir. Olha, a gente chegou, a gente trouxe em 2018, né, um projeto de acesso à água potável, a gente sabe que é uma dificuldade para a região de semiárido, mas como mais a gente consegue ajudar? O que vocês sentem que ainda falta? Como que ajudou? Enfim, é muito mais um trabalho de escuta, né, para entender onde a gente tem chegado e qual a melhor forma para isso, do que algum desafio de implementação, de execução, até de parceria. Você falou uma palavra aí que é chave para a gente, que é rede, né? Em todos os nossos projetos a gente trabalha com parcerias, com redes, e eu acho que trazer isso para os pequenos parceiros, né, para essas comunidades que são atendidas, que eu chamo as comunidades locais também de parceiros, né, senão o projeto não anda. Mas esses pequenos parceiros, conexão também. Então, eu acho que é difícil entender a complexidade de Brasil para a gente trazer a melhor solução. E aí, a partir disso, aí o resto acho que caminha super bem. Tainá, achei muito legal isso que você falou, dessa disponibilidade de ouvir, né? Ouvir a ponta, entender o que pode ser feito, de que maneira vocês podem contribuir, ao contrário do que às vezes acontece, que é partir de uma ideia que nasce da mesa do escritório e vai para a ação. Eu acho que isso faz toda a diferença para o resultado, né, da causa, do trabalho, do projeto, e faz toda a diferença também no engajamento dessas pessoas que estão envolvidas. Achei isso muito bacana. E aí, assim, a conversa está incrível, mas a gente precisa fechar. E para fechar, eu queria saber como é que a Ambev se vê nesse cenário do ESG, da responsabilidade social e do impacto positivo no futuro. Qual é o papel em que vocês querem estar? Fabi, pergunta importante, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade também, enquanto grande empresa, enquanto a primeira empresa. A gente tá um barulhinho aqui, mas é desafios do home office também, né? Espero que não atrapalhe quem estiver ouvindo.
Mas enquanto uma empresa, acho que a primeira, se não me engano, empresa brasileira se tornar multinacional, enfim, a gente entende uma responsabilidade de, às vezes, puxar esse movimento, né? Então, algumas pautas que a gente entra e até ainda sem muita compreensão do total, né, do todo, porque são muito novas. Isso, por exemplo, que a gente fez pós-pandemia, a gente ainda não tinha essa percepção dada por cientistas, por sociólogos, por enfim, né? Mas a gente entendeu que, cara, acho que vale a gente trazer esse tema para frente, né? Para a luz mesmo, dar luz a ele, para que outras empresas também olhem, para quem já estiver olhando também se una, se fortaleça. Então, assim, acho que a gente tem o grande desafio mesmo de se responsabilizar pelo que é, de fato, uma responsabilidade do segundo setor. Então, environment, né, meio ambiente, social e governança, né, são 3 pontos que a gente leva a sério muito antes da gente usar a sigla, mas que a gente sabe que precisa reforçar. Mas acho que, além disso, além da manutenção e do crescimento dos projetos que a gente já faz, é conseguir puxar mesmo esse carro quando precisa e também ir atrás de quem já vem puxando há muito tempo. A gente tem outras empresas aí que são exemplo, né? São bens para a gente. Então, acho que, mais uma vez, parafraseando a Thalia aí, esse esquema de rede é muito importante para que a gente tenha crescimento compartilhado. Né? Acho que o futuro da Ambev, nosso slogan interno aqui, é por mais razões para brindar. E a gente sabe que isso só acontece se a gente tiver o ESG sendo levado a sério, como a gente leva, e aí nos levando também muito mais à frente. Demais, Thay. E vou quebrar aqui o protocolo. A Fabi tinha comentado que era para finalizar aquela pergunta, mas não me aguentei aqui. Então, vou emendar. Vou finalizar aqui com mais uma pergunta. Thay, que dica você dá, né? Acho que trabalhando na Ambev, que é uma super referência aí, né, de organizações do mundo corporativo, né, que vem trabalhando aí dentro do setor de impacto, né? Então, que dicas você dá para quem está começando dentro da sua corporação essa área de responsabilidade social corporativa ou de ESG? Thalia, acho que tem algumas dicas que podem ajudar nesse processo, assim. Uma das primeiras, acho que sendo mais prática, é tentar entender o que o seu core, né, o que a sua empresa, o central da sua empresa trabalha para conectar. E aí eu digo isso por quê? Porque assim como as comunidades locais, quando a gente lança um projeto, quando a gente implementa um projeto, precisa ver sentido, precisa se sentir pertencente àquele projeto, os seus colaboradores também precisam entender que aquilo faz sentido para o seu negócio. Então, a gente começa com o Voa, porque a gente entendia que o que a gente melhor tinha para oferecer naquele momento era gestão, né? A Ambev, ela vinha crescendo, né, bem crescendo desde que abriu, assim, basicamente, desde a fusão de Brahma e Antártica, muito, muito fortemente. Então, assim, a gente tem um potencial aqui de gestão para doar, para compartilhar. E eu acho que isso é crucial para fazer sentido para os colaboradores. Então, acho que um segundo ponto, que eu também já mencionei aqui em algumas oportunidades, mas acho que é a autoliderança estar envolvida, né? Acho que esse é o tipo de projeto que, se não tiver também um exemplo top-down mesmo, que a autoliderança demonstre a partir do exemplo, que entende que está comprometida com ESG, com social, né? Principalmente que a gente tem conversado aqui, não vai para frente. E aí eu acho que um terceiro, que também estou sendo repetitiva, mas que eu acho que é muito importante, é a conexão. Acho que assim, a gente tem a área de impacto, e eu sempre falo isso, que eu estou na melhor área da Ambev, que não tem nem concorrência, né? Então, assim, cara, a área de impacto é para ser compartilhada. Eu já falei também que quem tiver com o mesmo objetivo, a gente está junto. Então, a gente tem parcerias com vários competidores aí da área do mercado, mas para essa área não faz sentido. Então, assim, conversem, busquem bench, nos chamem mesmo, chamam outros representantes aqui da companhia ou de outras empresas que a gente também admira, para conversar e tentar estruturar isso dentro de casa. Não só o segundo setor, mas também, principalmente, né, chame a sociedade civil, chame o terceiro setor. Eu acho que todos esses projetos e o ESG, ele só é feito a muitas mãos. Né? Então, para quem está começando, depois dessas duas primeiras dicas, mas a terceira, que é crucial, é ter como protagonista quem vai receber o benefício, quem vai ser impactado, né, e a sociedade civil. Show, Tainá. Tá muito legal ouvir você está trazendo muita coisa bacana. Essa sua última fala,
Quando você disse que a transformação acontece a partir do coletivo, acho que casa muito, assim, com o que a gente acredita, e acho que é muito a essência desse setor, né. Com certeza tudo que você trouxe aqui vai, servir de inspiração para muita gente. E eu queria também aproveitar que a gente está encerrando a nossa entrevista, que foi maravilhosa, e convidar todo mundo para conhecer a atuação e conhecer um pouco mais sobre as iniciativas da Ambev através do site, das redes sociais. A você, Tainá, quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite, por compartilhar com a gente toda a experiência, todas essas informações que você passou para a gente, e espero que a gente se encontre aí em outras oportunidades. Eu que agradeço, Fabíola e Thalia. É sempre um prazer discutir sobre impacto, né? E estar com vocês também. Acho que a água tem que se colocado como muito importante na fomentação desse assunto. Então, é sempre uma alegria conversar e trocar com vocês. E, mais uma vez, também estou à disposição. Quem estiver aí construindo ou quiser tirar mais dúvidas, a gente está sempre aberto. Thay, muitíssimo obrigada, que alegria te ouvir, obrigada pelos seus compartilhamentos, foram muito inspiracionais. Pessoal, obrigada também a todos vocês que ficaram aqui com a gente até o final, seja nos ouvindo ou nos assistindo, foi uma alegria muito grande poder presenciar aqui esse momento com vocês. Eu também agradeço ao nosso público, ouvintes do Spotify, público do YouTube, e faço um convite final aí para vocês curtirem o conteúdo, compartilharem também e ficarem ligados que logo, logo a gente lança mais um episódio. Obrigada, Thali, pela companhia. Tchau, Tainá. Tchau, Thali. Até a próxima. Tchau, tchau.